Vitória do Brasil, 3-0 sobre a Escócia. Acho que o torcedor respira um pouco mais aliviado depois dessa boa vitória, né, contra um adversário mais difícil que o Haiti, ainda que a Escócia não tenha feito uma grande partida. Acho que esse era um dos adversários que a gente pensava que, de alguma forma, o Brasil poderia ter uma dificuldade pelo estilo de jogo da Escócia. Acho que o Brasil foi bem, ganhou com autoridade, controlou o jogo do início ao fim e, e fez uma boa partida. Acho que termina a fase de grupos aí com o primeiro lugar e também com um pouco mais de moral, tanto dos jogadores quanto do treinador. Acho que a torcida um pouco mais confiante, com um apoio um pouco mais forte. Então, uma boa vitória do Brasil, um Brasil que mexeu pouco em relação aos outros jogos, porque a única mexida foi o Ryan, que entrou no lugar do Rafinha, assim como o jogo contra o Haiti, quando o Rafinha se machucou. O Ryan entrou titular, tinha aquela dúvida entre Ryan e Luiz Henrique, mas o Ryan já havia dado, né, desde ontem, acho, como titular. E acho que ele tomou conta da posição, né? Acho que deixou pouca margem para dúvidas, se ele deveria ser o titular. Então acho que agora ele ganhou a vaga. O Brasil, que eu acho que como principal diferença, acho que usou um pouco mais o lado direito, acho que também muito pela essa presença do Ryan. A gente vai ver aqui, né? Vou botar aqui na tela a presença do Ryan em campo, junto com os outros jogadores do setor do lado direito. A gente vai ver aqui o Bruno Guimarães, vai ver aqui o Danilo construindo por dentro. Então a gente vê aqui o Ryan bem espetado como ponta. Aquela jogada típica do Ryan, né? Recebe aqui na ponta, vai fazer a tabela e vai receber na frente para finalizar. Aqui naquela bola chapada. O Bruno Guimarães construindo como um meia por dentro, um meia direita, e o Danilo aqui construiu também muito por dentro. Lembrando ali, acho que os tempos dele de Guardiola, de Manchester City, ele era um lateral que construía muito por dentro para deixar os pontas espetados. Então, o lado direito dando muita amplitude aqui, principalmente com o Ryan, foi uma opção ofensiva melhor. Se a gente for aqui nos outros jogos, vamos pegar aqui o Rafinha, o Danilo, acho que tem que pegar o Ryan também, porque o Rafinha saiu cedo, mas se a gente for pegar aqui e comparar as jogadas pelo lado direito, né, o quanto cada um brincou com a bola aqui do lado direito, a gente vai ver que é muito pouco. A gente vê que o Danilo está praticamente atrás do meio campo, mesmo sendo um jogo contra o Haiti. O Ryan aqui tocou pouco, mas você vê que é o mesmo movimento, né? O Ryan aqui, ó, aqui ele está atacando para a esquerda, ele recebe aqui e vem para dentro. Aqui ele recebe aqui e vem para dentro. O Bruno Guimarães tocando muito menos na bola, porque o jogo se concentra do lado esquerdo, e aqui o Rafinha também tocando muito pouco. Acho que somar o Ryan e o Rafinha aqui não vai dar muita coisa também, mas o Rafinha também construindo, né, fazendo esse movimento por dentro, naquele jogo que o Haiti jogou com a linha muito alta e que facilitou essas bolas enfiadas do Brasil. Se a gente pegar aqui o jogo contra o Igor Thiago, que deixava o jogo um pouco mais estagnado, porque tem menos mobilidade, mas se a gente pegar aqui o Ibanez, o Rafinha, né, o Rafinha aqui um pouco pela direita, indo muito pela esquerda, o Paquetá, que na formação está pela direita, né, porque ele está indo muito pela esquerda também. E o Ibanez aqui avançando muito pouco, né, pela lateral, tudo, uma atuação ali dele que foi ruim. Se a gente botar aqui, acrescentar o Danilo, acho que entrou no intervalo, a gente vê aqui também muito pouco indo para frente. As opções ofensivas do Brasil, Bruno Guimarães aqui, você vai ver também que muito pouco. Pode botar aqui, acrescentar o Luiz Henrique, de repente, ó, muito pouco lá direito, fazendo muito, muito pouco. Então, acho que o Ryan deu essa cara pro time de um pouco mais de ataque pela direita, ainda que as jogadas muitas vezes busquem o lado esquerdo por causa do Vinícius Júnior. A gente vai ver aqui que ele atua quase como um 9, mas é um 9 aberto pela esquerda, porque o Matheus Cunha volta muito, então muitas vezes o Matheus Cunha funciona mais como uma ponta de um losango, né, como se o Casemiro fosse o Casemiro atrás, Bruno Guimarães e Paquetá na direita e na esquerda, e o Cunha como a ponta da frente do losango, e o Ryan e o Vinícius Júnior mais na frente. O Ryan um pouco mais aberto, o Vinícius Júnior dessa vez um pouco mais centralizado, atuando quase como um 9. E aí essa foi uma das diferenças também, né? A gente viu o Vini Júnior aqui buscando muito mais o meio, muito mais presente na área, buscando menos a linha de fundo do que nos outros jogos. E aí a gente vai ver aqui, ó, contra o Haiti, a gente vai ver que ele tocou menos na bola, a gente vai ver que ele ficou muito mais na esquerda, buscando pouco a esquerda, a gente vai ver que teve um ou outro toque na bola aqui na direita, e contra o Marrocos nem para a direita ele foi. Né? Aqui vai ver que é tudo na esquerda, muito colado aqui na linha de fundo, quando buscou foi mais longe do gol. E aí muito também por causa disso, né? A gente falou do Ryan que fica espetado na direita, aqui a gente vai ver que o Paquetá corre muito para a esquerda, o Rafinha teve que ir muitas vezes para a esquerda, porque o Rafinha é muito móvel, o Rafinha joga em qualquer posição do ataque, então ele não fica esperando a bola vir.
até ele. Ele vai até a bola muitas vezes. Então aqui o Ryan deu essa opção de jogada. A gente vai ver aqui o trio de ataque. Já vê o Vini Júnior aqui pela esquerda, mas ocupando muito centro, chegando aqui na área, com uma presença de área, você vai ver muito maior que a do Matheus Cunha. E o Ryan aqui mais pela direita, então a gente vai ver aqui também muitas vezes para fazer a cobertura do Vini Júnior, o Paquetá aqui pela esquerda para permitir que o Vini Júnior vá pela direita, que é algo muito parecido com o que acontecia quando a gente teve a nossa melhor fase ali em 2022, que é o que era o Neymar aqui, e o Neymar buscando muito o meio também, né? Enquanto o Paquetá muitas vezes cobria aqui o Neymar para dar liberdade para o Neymar. Essa foi a melhor versão ali do Brasil de 2022 com o Tite pré-Copa, né? Antes da entrada do Vini Júnior, que foi quando saiu o Fred do meio campo e ficou só o Casemiro e o Paquetá. E aí ficou Neymar, Vini Júnior, Richarlison e Rafinha. Então, uma partida muito boa também do Matheus Cunha, você vê circulando o campo todo, se tem que cair pela direita ele cai, se tem que cair pelo meio ele cai, se tem que cair pela esquerda ele cai, volta para marcar, ele ajuda. É uma partida típica de Matheus Cunha, de muita entrega, muita mobilidade, participando das mais diversas formas, chega para finalizar, rouba a bola, arma, tabela, vem para cá para abrir espaço para o Paquetá e Vini Júnior, vai para lá para abrir espaço para o Ryan, deixa a marcação confusa, participa o tempo do jogo. Eu gosto muito do Matheus Cunha, acho que ele lembra alguns jogadores, em alguns momentos acho que ele lembra muito o Kaká, de receber a bola e partir em velocidade em linha reta em direção ao gol. Ele tem também um pouco aquela chapada de fora da área. Claro que ele não está no nível do Kaká ali, no auge do Kaká, mas ele também, sendo um jogador muito bom nesse tipo de arrancada, muito bom no passe, né? Contra o Marrocos ele conseguiu um passe daqui, aquela enfiada para o Vini Júnior, que no final ele toca para trás para o Rafinha finalizar. Contra a Croácia ele dá aquela enfiada para o Vini Júnior também, que ele dribla e faz o gol do Brasil. Ou é o Danilo que faz, não lembro agora. Acho que é o Danilo, né? Que o Vini Júnior dribla e toca para o meio. Também é o Matheus Cunha, então ele tem um bom passe também, tem um bom chute fora da área. E é isso, né? Ele se move o tempo todo ele quer ser uma opção de passe, ele quer receber a bola, ele recebe, ele pisa, ele vira e parte para frente. Então é um jogador que me agrada muito. O Paquetá hoje, achei que em alguns momentos foi bem, em outros foi mal. Acho que na armação, principalmente próximo ao gol, de criar chance de gol, ele foi bem. Mas em alguns outros momentos parecia desligado, ele pecou algumas vezes na pressão. Pecou às vezes também em alguns passes, saída de bola. Tem uma jogada aqui que ele tenta dar, tem opções de passe aqui, ou ele pode dar o chutão, ele prefere dar uma caneta e na hora de se livrar da bola, ele chuta a bola aqui pro meio, a bola cai no pé do cara das costas, aí como os caras são um pouco piores tecnicamente, acaba não saindo gol, mas me lembrou muito aquela bola do Marcelo contra o Manchester City na final do Mundial que abriu o placar para o Manchester City. Lá da Escócia, eu achei um Robertson que teve muitas dificuldades contra o Ryan, um Meguin que jogou muito isolado, tem que ficar segurando a bola por muito tempo contra adversários difíceis até o time chegar. O Ferguson achei que jogou bem, principalmente no combate, conseguiu algumas vezes avançar. O Douk não conseguiu ir muito para frente, não conseguiu criar muita coisa, tinha que se empenhar aqui em segurar o Vini Júnior e o Paquetá também. O McTominay, na maior parte do tempo, jogando longe do gol. A gente vê aqui que ele não joga aqui nessa área, né? Que é uma área que ele gosta de jogar, que é carregar e chutar, não sei o que. Ele aparece só aqui nas finalizações, foram 4 finalizações dele. Exigiu do Alisson boas defesas, foi uma de cabeça, uma de pé, uma num giro que acho que foi bloqueado. Então, achei uma Copa bem aquém, bem covarde, assim, né? De certa forma, da Escócia. Que eu acho que não tem um time tão ruim para jogar da forma que joga, né? Da forma medrosa, que não busca o gol. Que fica sempre com a bunda lá atrás, esperando uma bola vindo a casa. Eu acho que tem uma diferença entre você ser um time defensivo e não sei o quê, e você ser um time mais pro lado medroso mesmo. Então esses foram os comentários aí. Se a gente for ver aqui os números, o Brasil com 4,33 de expected goals, que é mais do que a soma dos outros dois jogos, as finalizações, que é mais que a soma dos outros dois jogos, mas também se demos mais finalizações que nos outros dois jogos. Não juntos, aqui, né, se somar Haiti e Marrocos, foi 12 mais 8 dá 20, aqui acho que dá uns 3 de expected goals, somadas duas, 6 grandes chances, ou seja, teve muita chance de fazer gol. Deixou 14 finalizações da Escócia, a maioria no segundo tempo, né, tipo aqui no primeiro tempo foram 4 finalizações, uma essa aqui, que é 33 minutos, outra 36, ou seja, até os 45, acho que uma é aqui, sei lá, aqui, ó, os 51, teve uma finalização aqui ainda um pouco longe. Então, e essa aqui é os 47, né? São as 4 finalizações. Então, nenhuma chance foi permitida para 0,15, expected goals da Escócia contra 2,78. Ou seja, um primeiro tempo bom do Brasil, assim, né?
de criação de chances, de deixar a Escócia criar pouco. A Escócia é um time que quer muito se defender e, de repente, o Brasil deixou a Escócia um pouco a bola. A gente vê aqui que no primeiro tempo foi 52-48. Então, acho que deixa você dar a bola para a Escócia, você deixa ela desconfortável. E o Brasil não teve vergonha de dar, né, acho que outros times como Portugal, Espanha, Inglaterra, são times que querem ter mais a bola, querem amassar, querem empurrar o adversário para trás, botar eles com a bunda na própria área. E o Brasil não tem essa necessidade. O Brasil, quando tem que criar, cria, quando tem que dar a bola, dá a bola, quando tem que marcar no próprio campo, marca. Acho que essa flexibilidade talvez seja, essa adaptabilidade seja a marca do Ancelotti, né? E acho que isso funcionou bem nesse jogo, né? Contra um time pobre tecnicamente, pobre de ideias também. Então, acho que isso foi um dos pontos positivos do Brasil. Eu acho que dessa vez o Brasil atacou muito mais pela direita do que nos outros jogos, ainda que a maioria das jogadas tenha sido tentada pela esquerda. Mas a gente vê que as principais jogadas foram pela direita. A gente vai ver aqui as chances do Brasil. Esse gol aqui, que é o segundo gol, ele nasce aqui de uma jogada que começa na direita, o Ryan perde a bola, o Bruno Guimarães cruza da direita para o gol do Vini Júnior. Essa aqui começa, que é o segundo gol, o primeiro gol começa de uma pressão da direita do Ryan. Essa bola aqui é uma tabela do Vini Júnior com o Ryan pela direita, que ele cruza para trás, o Cunha finaliza. Essa aqui é uma jogada que vem mais ou menos da direita também, né, no segundo tempo. O Matheus Cunha atravessa aqui por trás para fazer o gol. Essa aqui é um chute do Vinícius Júnior também, que ele vem pela direita aqui e chuta. Essa aqui, essa aqui, essa aqui. Então a gente vê muito chute pela direita, né? Aqui a gente vai ver aqui pelo centro, uma bola meio aleatória do Casemiro, mas a gente vai ver que aqui está muito mais chute pro final do jogo. Aqui uma bola de entrada da área do Cunha, outra na final do primeiro tempo do Douglas Santos. A gente vê que ali a maioria das jogadas das finalizações do primeiro tempo vieram pela direita. Essa aqui é aquela bola enfiada pelo Paquetá, que veio ali também de uma jogadinha da esquerda, e concentra ali no meio campo e abre espaço para o Ryan. Então, achei que essa, essa imprevisibilidade, ou essa opção a mais que surgiu para o Brasil, porque nos outros jogos não surgiam opções pela direita, gols pela direita, foi uma boa coisa, né? Justamente pelo que eu já falei, vou dar uma repetidazinha, mas porque o Ryan espeta muito na direita, o Danilo constrói bem por dentro, o Bruno Guimarães apoiou muito bem. Acho que o Bruno Guimarães está fazendo uma Copa muito boa. Talvez, se você pegar os 3 jogos, na média, ele tenha sido o melhor jogador do time. O Matheus Cunha, que se associa muito fácil pela direita. Então, e o Vini Júnior, que dessa vez ocupou um pouco mais o centro, não ficou tão lá na esquerda esperando a bola e esperando o jogo circular até lá, que acaba criando um a menos e deixa o lado direito um pouco vazio, sem associação. Os jogadores também não ficaram pendulando tanto para o lado esquerdo, se concentrando tanto aqui perto do Vini Júnior, vendo que na direita tinha uma boa opção. O que te falta um pouco foi, de novo, o Douglas Santos, que, né, esse apoio dele é um apoio muito protocolar, de quem vai aqui, toca para trás, vem aqui, volta atrás, vem aqui, volta. Você vê que não, se comparar ele com o Danilo aqui, são apoios bem diferentes. Você vê que o Danilo, mesmo sendo mais velho, estando mais dentro, ele, ele aqui, ó, construindo por dentro, indo um pouco mais à linha de fundo, ajudando mais na criação, e o Douglas Santos aqui colado na lateral, participando muito pouco do jogo. Tem um pouco do fator do Vini Júnior, tá por ali, o Paquetá, e ele ficar mais na retaguarda, segurando, como se o time do Brasil fosse um pouco torto, né? Ele fosse meio que inclinado assim. Então, eu sinto falta ainda de ver ali um apoio, porque acho que quando o Vini Júnior recebe ali, ele sente muita falta de alguém perto dele, né? O Paquetá muitas vezes aparece, mas se você não tem a opção da linha de fundo, o Vini Júnior às vezes quarta para a linha de fundo, mas ele tem alguma dificuldade com o pé esquerdo. Você vê que muitas vezes ele prefere dar o tapa de 3 dedos, ou então ele dá aquela travada para voltar para a direita. Então, você ter ali a opção de um cara passando, de deixar uma dúvida no marcador, do tipo assim, o Vini Júnior tá com a bola aqui, se ele enfiar essa bola aqui, o cara vai passar e vai fazer o cruzamento. Eu sinto falta disso, né? Também senti um pouco de falta do Vini Júnior indo mais para esse mano a mano, pegando a bola e partindo para cima, tentando um drible para finalização. Acho que ele tentou mais isso ali no final do jogo, quando ele estava tentando um hat-trick. Ele forçou ali umas bolas nos últimos 5, 10 minutos. Saiu finalizando, tentando driblar e tal, infiltrar na zaga. Mas antes disso, assim, no primeiro tempo, achei ele meio tipo assim, não conseguiu. Acho que os zagueiros e o lateral da Escócia conseguiram um pouco mais de sucesso nos desarmes do que ele conseguiu nos dribles. Então, em geral, esses foram os comentários aqui. Agora eu vou mostrar alguns lances do jogo para a gente ilustrar um pouco do que eu falei e acrescentar alguns comentários.
Então, mostrando aqui logo o início do jogo, você vai ver aqui 3 minutos. Aqui é a marcação do Brasil, um 4-1-4-1, a Escócia tá com a bola aqui, você vê que a gente não tem nem a pretensão de pressionar no campo da Escócia, uma coisa, tu vê que tá todo mundo correndo para trás, um 4-1-4-1, Casemiro aqui, o Paquetá marcando aqui na esquerda no lugar do Vini Júnior, tá muito distante aqui da jogada, muito como um papel de centroavante, e o Matheus Cunha recompondo aqui por dentro. Enquanto o Matheus Cunha aqui, na verdade, e o Bruno Guimarães ali, o Ryan aberto, o Paquetá aberto. Então, acho que isso aqui lembra um pouco o Brasil de 2022, né? Que seria o Neymar um pouco mais solto. A gente vai ver aqui uma construção da jogada, a gente vai ver aqui que a bola ficou aqui pendulando no tempo, ainda no início do jogo também, mas a bola ficou pendulando, aquela coisa lateral, zagueiro, zagueiro, lateral, lateral, zagueiro, zagueiro, lateral, lateral, zagueiro, zagueiro, lateral. E a gente vê aqui que tem bastante gente aqui pela direita, algo que era mais raro nos outros jogos. Normalmente, esse posicionamento era meio que o inverso, era todo mundo aqui para a esquerda. E aí o Matheus Cunha estava aqui entediado, porque não recebia a bola, isso é outra coisa que eu gosto muito dele, ele não aguenta ficar sem a bola, ele está sempre querendo ficar perto da bola, ele se aproxima o tempo todo para ser uma opção de passe e para dar um passe. Então ele sai daqui, vem aqui buscar para ser uma opção de passe, mas a bola volta aqui, volta lá, volta aqui, volta lá. E aí aqui o lance da pressão do gol, a gente vê que aqui nesse caso a pressão aqui está funcionando bem. A gente vai ver aqui o Ryan pressionando o cara da bola, ele vem de uma corrida aqui da direita e, e, e fechando a linha de passe, né? E aí quando o cara percebe que a linha de passe está fechada, ele tenta outro passe, esse aqui está marcado, esse aqui também tá, esse aqui também tá, esse aqui está acompanhando, essa pressão aqui vai subir com essa linha de passe bloqueada. Talvez pudesse ser esse aqui, mas esse aqui também a linha de passe estava bloqueada, ele poderia ter voltado no goleiro se ele fosse um pouco mais ágil. E o Vini Júnior está fechando essa linha de passe aqui reta, né, da zaga. E a gente dá sorte que a bola cai no pé do Vini Júnior, ele consegue ter a tranquilidade ali e fazer o gol. Então, nesse caso aqui, a gente vê que a pressão está praticamente encaixadinha, né? Um jogador com um pouco mais de técnica talvez pudesse fazer algo melhor, de repente ia voltar a bola no goleiro. Esse aqui se embananou e a bola sobrou para o Vini Júnior. Aqui ilustrando, né, o Vini Júnior que em teste estava com 9, você vê que aqui não tem ninguém muito centralizado. E a gente vê o Vini Júnior aqui aberto na direita. E a gente vê agora o Bruno Guimarães se aproximando. A gente vê o Casemiro aqui, mas a gente vê o Ryan mais aqui de mais avançado por dentro e o Matheus Cunha aqui mais aberto. E o Danilo aqui esperando para receber o passe e construir. E aí aqui quem está dando amplitude vai ser o Douglas Santos desse lado. E aí essa jogada é boa. Eu gosto dessa inversão do Matheus Cunha com o Ryan. Acho que essa é uma das qualidades também que tem com a entrada do Ryan, porque o Ryan consegue fazer esse pivô. O Ryan já foi 9, segundo atacante em alguns momentos, quando não tinha o GB na base do Vasco. Então ele consegue jogar muito assim, né, como um segundo atacante, como 9, ele tem força, ele tem altura para fazer um pivô aqui, para se receber, segurar a bola, pisar na bola, esperar o time vir. Ele consegue tranquilamente virar essa bola aqui, né, virar o corpo e abrir essa bola aqui na esquerda. Ele consegue segurar e dar a bola para quem vem de trás, também consegue virar rápido para fazer o facão. Da mesma forma que o Matheus Cunha tem esse drible, ele tem a tabela para poder avançar e correr aqui pela lateral direita e fazer um cruzamento, fazer uma boa jogada, como ele já fez muitas vezes no Wolverhampton, quando ele jogava, que era um time mais recuado, que ele tinha que jogar muito em velocidade, muito atacando espaço, construindo jogada. Como ele também faz no Manchester United, que muitas vezes o Manchester United joga com outro centroavante que não é o Cunha, então o Cunha joga muito solto pelo campo ali junto com o Bruno Fernandes. Então ele sabe jogar muito bem assim pelos lados do campo também. Aqui, mais uma vez, mostrando a marcação do Brasil, né? A gente vê aqui que é uma pressão muito fofa, né? Isso aqui me incomoda um pouco. Isso aqui é uma coisa que dá certo contra um time ruim, mas que eu não sei se dá certo contra um time bom. O Vini Júnior está aqui muito isolado, né? Aí tem a Escócia aqui muito espaçada, a distância entre o primeiro e o último, esses dois caras aqui, tem um que está claramente impedido. Isso aqui não é uma opção de passe, aqui está o Cunha pressionando, o Ryan está aqui fazendo bloqueio e a linha aqui está armada, né? A linha de 4. Mas aqui, esse cara aqui está muito livre. O Vini Júnior podia estar aqui pressionando esse cara, esse volante aqui no meio. Porque ele vai receber essa bola aqui, ele vai receber essa bola de frente. Aí eu não sei qual vai ser a movimentação aqui. Claro que aqui tá com cara de que não vai sair nada. Esse cara aqui vai avançar, vai bater de cara aqui com o Douglas Santos. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deve ter um cara perdido por aqui, de repente. Que deve estar com o Douglas Santos. Deve ser aquele Mendonça. Mas assim, né? É isso que eu sempre falo. Porque se você vai ter um meio campo aqui com o Gravenberch, com o De Jong, com o Gakpo, com o Reinders, vai ter o Dumfries passando aqui, vai ter, porra, o Brobbey na frente,
vai ter o Malen, até mesmo no time do Japão você vai ter o Ito espetado, você vai ter o Kamada, você vai ter o Tanaka, você vai ter o Nakamura, você vai ter o Ueda, que é forte fisicamente, aí você tá deixando os caras armarem de frente, construir a jogada sem uma pressão, para rolar o desencaixe da marcação e a cobertura falhar, o Casemiro falhar. É complicado, né? Se a gente fala tanto que o Casemiro tá fora de forma, que o Casemiro tá velho, o Casemiro não consegue correr, a gente não pode deixar o Casemiro exposto. Obviamente ele vai conseguir, eu acho que ele vai conseguir, não é tão óbvio assim, mas eu acho que ele vai conseguir dar conta de fazer algumas coberturas. Mas a gente acha que o Casemiro tá velho, o Fabinho também tá, o Fabinho nunca foi um cara rápido, nem no auge dele, nem aos 25, 26, 28 anos, o Fabinho era um cara rápido e de uma cobertura tão forte quanto o Casemiro. Então os dois têm a mesma idade e, e eu acho que, então assim, se você acha que o nosso volante está exposto, que o nosso volante tem que cobrir muitos buracos, esse cara precisa se esforçar mais. Acho que não tem como. Eu acho que é um risco muito grande você ter um jogador tão ausente assim da marcação. E até porque eu acho que se a gente rouba a bola aqui, ele não está sendo aqui uma opção de passe. Ele não está entre os zagueiros, né? Ele está aqui meio que atrás dessa linha de passe do setor da jogada. Eu poderia até acreditar que ele vai baixar aqui para fazer o pivô e receber e adiantar, mas também não acho que seja o estilo dele. Acho que o estilo dele seria muito mais o de atacar que o espaço para o Paquetá vir de frente. Então, eu sinto um pouco de falta disso, de um pouco mais de participação. Não preciso que ele esteja correndo desesperadamente igual o Cunha, atrás da bola, mas eu gostaria que ele estivesse fechando um espaço aqui um pouco, de uma forma um pouco mais firme, né? Que impossibilitasse um pouco mais. É algo que me preocupa para seleções melhores e seleções que comandam muito bem o meio-campo, né? Uma Argentina, uma Espanha, uma Inglaterra, tem meio-campistas fortes, tem meio-campistas rápidos, tem zagueiros bons. Então, isso é algo que me preocupa. Eu não sei como é que o Ancelotti pensa isso para os próximos jogos, né? Se isso é algo apenas de acaso, tipo, eu sei que a Escócia é ruim, que eu não vou precisar marcar com tanta gente, e isso aqui vai deixar os zagueiros deles presos. Aqui uma jogada, né, mostrando o Cunha caindo pela esquerda, ele recupera a bola aqui numa sobra da Escócia, ele parte aqui pela esquerda, ele consegue sustentar, ele consegue carregar, ele é um jogador que tem qualidade. Então o Vini Júnior está aqui na esquerda, mais adiantado, e aí ele consegue tocar a bola para o Vini Júnior, que toca para o Paquetá, e o Ryan aproveita esse espaço aqui que é deixado justamente porque o Matheus Cunha, que seria o 9, está aqui na esquerda. Então, quando ele está aqui na esquerda, os zagueiros ficam meio perdidos, sem saber o que fazer, porque eles não têm a referência. Você vê que esse zagueiro aqui está mal posicionado, porque ele está dando total condição para aqui, né? Se ele tivesse aqui nessa linha, o Vini Júnior estaria impedido e talvez a bola do Ryan não chegasse a tempo. Né? O Vini deixaria mais. Você vê que ele fica com medo aqui e abre o espaço lá, que é um espaço que é gerado pela. Não chega a ser uma superioridade aqui, mas pelo aumento da quantidade de jogadores do Brasil desse lado. E aí, nesse lado, nesse sentido, o Ryan também é muito bom, desse ataque de espaço, dessa entrada entre as linhas da defesa. Se a defesa deixar um buraco, o Ryan é muito rápido, muito forte, ele consegue ganhar na corrida, consegue ganhar no corpo. É um gol que ele já fez pelo Vasco, já fez pelas seleções de base, fez na base, então é uma característica do Ryan. Aqui, mais uma vez, a construção da jogada, a gente vê aqui mais ou menos um 3-4-3, agora o Vini muito mais como um 9 por dentro, o Douglas Santos dando amplitude aqui, por mais que eu acho que ele não participe, né, ele seja aqui meramente só para o lateral adversário ter que fingir que vai dar uma olhada, porque eu não acho que ele vai receber essa bola e vai fazer alguma coisa, né, normalmente ele vai pegar e vai tocar para trás. Aí a gente vai ver aqui o Ryan lá aberto na direita, o Danilo aqui construído por dentro, então a gente vê aqui o Ryan bem espetado, o Danilo construído por dentro, bem parecido com aquele mapa de calor que a gente viu. E o Matheus Cunha, ele salta aqui, né? Ele faz a linha de meio campista. A gente vai ver que tem o Casemiro aqui, Marquinhos, Gabriel Magalhães. A gente vai ver o Bruno aqui, o Danilo, fazendo aqui como uma linha de meio campo, o Paquetá e o Matheus Cunha se juntam a eles. Isso faz o zagueiro aqui saltar. Isso normalmente já desencaixa na marcação, faz gerar esse espaço gigantesco aqui. Por exemplo, o Vini Júnior poderia ameaçar, que vai para frente aqui, e empurrar essa zaga com certeza para trás, porque o zagueiro ia acabar acompanhando, e ele dá a volta aqui por trás e entra nesse espaço, aqui nesse passe. Que não ia ser um passe tão simples, mas poderia ser um passe cavado, um passe pelo alto, não deixa de ser uma opção, ia atrair esse zagueiro, ia atrair a atenção de alguém, ia fazer aquele efeito dominó de desencaixe de marcação. Então a gente vai ver aqui que eles têm 1, 2, 3 meio campistas para 4 nossos, e esse aqui está vindo para saltar para pegar o Cunha, que é justamente para não ter inferioridade, né? Ser 4 aqui contra 3, e se o Cunha receber solto aqui, ele vai aprontar alguma coisa. Essa bola acaba caindo lá, lá na lateral, onde está o Ryan vai para dentro, acho que ele tabela com o Danilo, o Cunha ataca a área, e aí ele perde a bola, o Cunha se liga e rouba a bola.
A gente vai ver aqui o carrinho, para mim, espetacular do Matheus Cunha. Isso aqui é a cara do Matheus Cunha, muita entrega, muita dedicação. É aquilo, né? O Matheus Cunha, muita gente criticava o Matheus Cunha antes porque ele não fazia gol, porque ele não fazia isso, porque ele não fazia aquilo. Você vê as participações de gols do Matheus Cunha antes da Copa. Se não me engano, tem uma bola que ele rouba contra o Equador, não sei. Ele é justamente isso. O Brasil perde a bola, ele rouba a bola na sequência, vai no fundo e toca para o Vini Júnior fazer o gol. Um contra a Colômbia, não lembro agora. E ele toca para o Vini Júnior fazer o gol na pequena área. O gol dele contra a Argentina, ele rouba a bola ali, né, no passe errado, se não me engano, do Diego Martinez, e ele que faz o gol. Então, o primeiro gol dele contra o Haiti ali, tu vê que ele rouba a bola no meio campo, ele parte em velocidade, depois ele divide ali com o zagueiro. Então, o Matheus Cunha é isso, né? Se ele vai perder 10 bolas, vai errar 10 passes, vai chutar 10 bolas para fora, ele vai recuperar 20 bolas para poder dar mais 10 chutes para fora, dar 10 passes errados. Então, acho que esse é o cara, né? Eu acho que o Matheus Cunha, particularmente, é o cara da seleção. E quando eu digo isso, não é que ele é o melhor jogador da seleção, mas eu acho que ele talvez seja o mais importante. Eu acho que ele é o cara que faz o jogo fluir bem. Eu acho que ele torna o Ryan melhor, acho que ele torna o Vini Júnior melhor, acho que ele torna o Bruno Guimarães melhor, acho que ele torna o Paquetá melhor, porque na maioria das vezes ele está compensando alguma falta, alguma falha. E ele é um cara que o tempo todo entrega a disposição, o tempo todo está buscando gol. Ele é um cara que lê bem os espaços, lê bem as jogadas. Às vezes peca tecnicamente, às vezes é muito obcecado pelo gol e tenta partir correndo pro gol e tal. Mas ele é um cara que está o tempo todo se entregando, o tempo todo tentando gerar chances de gol, o tempo todo jogando pelo time, né? Sem egoísmo, sem nada mais. Então aqui é um passe que é muito improvável, né? De um atacante interceptar. Ele estava aqui, ele sai correndo desesperadamente, consegue interceptar, a bola fica pro Danilo, que depois toca e sobra pro Guimarães, e ele cruza pro Vini Júnior. E aí essa pressão dá certo quase que exclusivamente pelo Matheus Cunha. Porque se a gente for ver aqui, eles estão com 4 aqui, a gente está com 3 aqui, né? E aí eles têm uma linha de 5 aqui. E esse passe entra aqui fácil, tu vê que tem 2 opções de passe aqui, aqui tem uma opção de passe também que era um pouco fácil. Tem esse cara aqui no meio que não era uma opção de passe, porque o Matheus Cunha estava aqui. Tem esse cara aqui também, mas se a jogada assim desencadear, essa bola vem aqui, essa bola vem aqui tranquilamente. Depois vem aqui e tal. E aí, para mim, é um erro da pressão pós-perda. O Matheus Cunha, ele se desespera e consegue a bola. Esse cara que está se aproximando, parece um passe muito fácil. O Matheus Cunha, ele é muito, muito bem jogado, porque quando o Ryan perde a bola, quando ele vê que o Ryan vai perder a bola, no caso, ele se joga, sai correndo e consegue recuperar a bola. E aí depois o Danilo disputa ali. Mas se você ver, o resto da pressão não funciona. O Vini Júnior não se mexe. O Ryan tá caído. Aí talvez não seja. Não, talvez não, mas não é culpa dele. Foi ali a sequência da jogada. Mas o Ryan tá caído, o Vini Júnior não se mexe. Ele poderia voltar aqui correndo para fazer essa pressão, por exemplo. Não precisa voltar até aqui correndo, mas volta até aqui para tirar essa opção de passe. O Bruno Guimarães sai correndo para fazer a pressão aqui nesses dois, de uma vez só ele consegue de repente pegar 2. O Danilo ele dá uma hesitada, porque ele não sabe se a bola vai nas costas ou se a bola vai aqui, então ele inclina o corpo para um lado, inclina o corpo para o outro. O Douglas Santos volta, né, recompõe, normal, e o Paquetá nem se mexe. O Paquetá não vem nem para cá, o Paquetá não vem nem para cá. E aí é isso que me preocupa, né? Se eu passar aqui mais, você vê que o Paquetá não mexeu. Tu vê que o Bruno Guimarães, se você reparar aqui em cima, o Bruno Guimarães, né? Olha como é que ele estava lá na frente, olha como é que ele foi lá para frente. Ó, o Paquetá não. O Paquetá, como ele tinha dado um passo, ó, o Matheus Cunha ó, correu, tá lá fora da área já, né? Tava aqui próximo da marca do pênalti, agora ele tá lá quase fora da área roubando a bola. O Danilo pouco se mexeu justamente por causa dessa hesitação que eu falei. Você vê que o Douglas Santos já voltou e tá quase passando o Paquetá, né? Se reparar aqui onde tá o Douglas Santos, onde tá o Paquetá. O, ó, o Paquetá quase se mexeu. E o Vini Júnior também não. Porque o Vini Júnior nem praticamente é o mesmo frame do Vini Júnior. Então, esse tipo de pressão, acho que se for contra uma seleção boa, é uma pressão que vai dar errado. Primeiro que eles não vão estar talvez com tanta gente aqui, mas se você tem aqui, vai ser um De Jong, vai ser um Gravenberch, vai ser um Declan Rice, vai ser um Rodri, vai ser um Pouco Barsi saindo aqui com a bola, vai ser um Rabiot, né? Eu posso ficar aqui falando de diversos jogadores, Enzo Fernandes, McAllister, Cuti Romero, Licha, eles dificilmente vão dar esse mole. A gente fez 3 gols aí com o erro de saída de bola da Escócia. Teve o primeiro do Vini Júnior, que foi do Ryan, teve o segundo, que foi no lado do Vini Júnior, que foi ali uma falta, e teve esse terceiro. Então, assim, essa foi uma pressão que deu certo, muito por causa do Matheus Cunha, mas que a gente falha aqui, e aí é isso que me preocupa. Porque se você tem um jogador caído e 2 jogadores não fazem a pressão, já são 3 jogadores a menos. Se o Matheus Cunha não sai desesperado aqui, essa bola estaria aqui no pé desse cara, esse cara toca aqui,
toca aqui, e aí é contra-ataque, aí todo mundo correndo para frente, e aí você tem 3 jogadores aqui parados, vai todo mundo voltar desesperado. Claro como é contra a Escócia, isso não gera grandes problemas, mas para mim esse está aí um dos principais defeitos da seleção, essa pressão é falha muitas vezes, e você não pode falhar no mata-mata de Copa do Mundo. Então acho que é isso, né. Eh então acho que no geral foi uma boa partida do Brasil, venceu de 3-0, um adversário que não era uma baba, né, como o Egito, não era um adversário tão fácil como o Haiti, como a gente esperava que fosse fácil. Esperava um pouco mais da Escócia, que não veio, mas assim, com novas alternativas, as jogadas pela direita, como eu falei, o Vini Júnior se movimentando um pouco mais por dentro, senti falta do Douglas Santos pela esquerda, Danilo apoiando bem pela direita, por dentro, o Ryan participando bem, a circulação do Matheus Cunha, entrega do Matheus Cunha, Bruno Guimarães muito bem, armando o jogo, cadenciando, chegando na frente, não tendo medo de arriscar um passe. Acho até que se eu pegar aqui um mapa de calor, vou só dar uma última passada aqui, mas acho que se eu pegar o mapa de calor aqui do, do Bruno Guimarães, acho que vai ter muito passe errado dele, provavelmente. Porque acho que ele tentou muito passe para frente. Isso é bom. A gente vai ver que é 1, 2, 3, 4. Não que seja bom errar, mas é bom ele tentar esse espaço. Né, a gente vê que ele participando bem ao longo do campo, mas um pouco mais concentrado pela direita, que é um passo para frente, passo para frente, passo para frente, passo para frente. Eu acho que isso é muito bom, né? A gente já vê o Paquetá também tentando muito esses passos para frente. Vê que está mais concentrado na esquerda, né? Muito passe aqui para a lateral também, aqui uns passos longos, esse aqui acho que foi para o Ryan. Então, essa é uma coisa que eu gosto bastante. Gostei bastante do Bruno Guimarães. A gente vai ver que o Matheus Cunha também é muito passo para frente, ó, recebe para frente, recebe para frente, recebe para frente, recebe para frente, recebe para frente. Muito passo para frente, isso é uma coisa muito boa do Matheus Cunha. Os errados aqui, passos longos para frente. Ryan, que não errou nenhum passo no jogo. Muitos passes aqui, né, pela ponta direita, a gente vai ver aqui alguns para frente, né, e, e é isso, né, achei o Brasil um Brasil mais eclético, mais, mais imprevisível um pouco, né, jogando mais pelos lados, buscando muito aí no Grêmio pela esquerda, mas usando bem pela direita. Ryan deixou nenhuma dúvida de quem vai ser o titular aí na direita da Copa. Eu não lembro agora se eu falei, mas boa partida do Alisson, seguro, como 99% das vezes. É uma partida boa dele que vai ser esquecida. Fez boas defesas ali, né? De repente está um 3-1, 3-2, vem para uma bafa, a história do jogo muda. Então gostei da partida do Alisson, sempre bem seguro, bem posicionado, fazendo defesas simples, ou melhor, fazendo defesas difíceis parecerem simples. Então é isso, acho que o Brasil vai com mais moral, mais, mais ímpeto, mais empenho, do que mais empenho, mas mais confiança da torcida em relação aos próximos para a fase do mata-mata. Beleza? Caraca, esqueci de mostrar aqui, esqueci de espelhar, mas só mostrar aqui então rapidinho os passos, né, do Bruno Guimarães aqui, muito passo para frente, né, como você vai ver, alguns passos errados, mas tentando bastante, né, articulando muito mais por todo o campo do que o Paquetá. Se a gente for ver aqui, né, o Paquetá muito mais concentrado na esquerda. E aqui o Matheus Cunha com bastante passos para frente também, né, a gente vai ver aqui poucos passos, mas todos muito buscando a frente. Então é isso, beleza? Essas foram as abobrinhas aí de hoje. Uma boa noite.